Nunca antes na história desse país, um brasileiro foi agraciado com as sanções da Lei Magnitsky. Pois é, o Brasil entra realmente para aquele seleto grupo de países que tem a Lei Magnitsky, que nunca foi questionado nem pela Europa, nem por outros países do mundo, como Canadá, Austrália, né? Começando ali por volta de 2012, primeiro contra a Rússia e depois, a partir de 2016, ampliada para outros países do mundo que têm sérios problemas de direitos humanos, né? Então, nessas horas, aquelas ONGs internacionais que acusam o Brasil de falhas graves em direitos humanos, não, agora parece que elas se calaram. Agora elas parecem que realmente desapareceram do mapa. E aí, vou tratar aqui nesse vídeo, brevemente, sobre alguns aspectos que aquela ignorância média de parlamentares brasileiros, que não estudam, não é? Deveriam se esforçar mais antes de falar besteira, de apresentar projetos de lei que não ficam de pé. Então, eu vou comentar exatamente esse ponto aqui com vocês. Olha aí, deputada propõe lei Magnitsky, né, que lei Magnitsky não tem efeito no Brasil, entenda, né? Já é aquele jargão jornalístico, né? E aí, nós temos aqui, então, que foi apresentado um projeto de lei para tornar sem efeitos a lei Magnitsky aplicada ao ministro, né, iluministro e tal. A proposta proíbe que as instituições financeiras e demais entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil apliquem no território nacional sanções de natureza administrativa financeira decorrentes de normas ou atos estrangeiros, sem previsão em lei brasileira ou ato normativo de autoridade competente nacional, estabelece penalidades, né? Bom, muito bem. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês da lei que a deputada está chamando de PL da soberania financeira. Olha que bacana, são aqueles chavões, né, que o pessoal gosta de colocar. Quem é contra a soberania financeira? Então já é um encaixe, né, muito clássico, né, que a esquerda gosta muito, né, de colocar aquelas coisinhas fofas que eu sempre comento com vocês. Então vejam bem, o sistema de GPS, de navegação por satélites, que foi criado por empresas americanas com o monitoramento do governo americano, começou como um programa estritamente militar, só quem tinha acesso ao geoposicionamento e tal, ao georreferenciamento, era o governo americano por questões de segurança nacional, e depois isso foi ampliado para que certas frequências fossem utilizadas também pelos civis. Ainda existe a banda do satélite que está capturada por entidades militares com uma precisão muito maior. Nós utilizamos uma faixa que tem uma precisão menor em relação à utilização militar. Então vejam, quando uma companhia aérea que compra um avião que possui a navegação por satélite do sistema GPS, essa companhia aérea ela é obrigada a assinar junto ao governo americano que ela vai se sujeitar a restrições que o governo americano no futuro possa impor de onde esse avião vai sobrevoar. De novo, é um sistema monitorado pelo governo americano que controla o sistema de GPS, apesar de ter as empresas privadas que desenvolveram, que usam aquilo. Você paga uma taxa até na compra do seu celular, tem uma pequena taxa que é exatamente que vai para o governo americano na gestão do sistema GPS. Se ele desejar cortar o GPS, as ondas, para uma determinada região, ele pode fazer. Então, voltando à questão das companhias aéreas, se ficar decidido que os aviões não podem sobrevoar um determinado país, você simplesmente será multado se você descumprir isso. Está assinado lá no contrato
de quando o avião foi adquirido. Então, ali naquelas regiões conflagradas, né, de conflitos, como tem a Síria, países africanos e tal, várias companhias aéreas ali já foram notificadas de que até para proteger os cidadãos americanos, que eles sabem que existem passageiros americanos nesses aviões, é proibido que esses aviões sobrevoem determinados países, eles têm que desviar. Tempos atrás, uma dessas empresas baseadas ali no Oriente Médio, achando que ia passar despercebido, tinha passageiros realmente americanos voando em suas aeronaves como passageiros, e simplesmente passou por pedaços ali de país para encurtar a rota. O sistema de monitoramento americano, rastreando a rota desses aviões e sabendo que eles continham passageiros americanos, multou a empresa em milhões de dólares. Então, vem a deputada aqui falar em soberania financeira. Então, deputada, vai estudar. Você controla o SWIFT? Você já ouviu falar no SWIFT? Não, não é aquele negócio de carne, não, aquelas lojinhas que você... Não, não é. Né? É o sistema que os americanos controlam, que foi um pool de desenvolvimento de vários bancos, e é um sistema de mensageria onde você confirma que está enviando dinheiro para um banco correspondente. Então, um banco brasileiro acredita aqueles dólares na conta de um banco correspondente, no caso americano, que aí acredita aquele dinheiro na conta respectiva do brasileiro ou do americano, enfim, onde em qualquer lugar do mundo. Então você precisa desse sistema e precisa ter um banco correspondente. Sabe por que você precisa, deputada, ter um banco correspondente? Porque o Brasil ele não tem bancos que têm uma moeda conversível. Então não é porque o Banco do Brasil está no país tal que ele simplesmente consegue converter de reais para aquela moeda ou para dólares ou para outra moeda. Ele tem que primeiro comprar os dólares ou euros, utilizando os seus reais que você colocou ali na conta e falar, converta para mim. Ele já tem essa moeda que ele já adquiriu. E aí ele pega realmente essa moeda, o euro, o dólar, e ele faz essa transferência utilizando o SWIFT. Então, deputada, os bancos brasileiros, eles assinaram acordos para a utilização desse sistema. E não só esse sistema, tem o FATCA, por exemplo, tem outros sistemas. Então, está decidido lá nesses tratados, nesses acordos de uso desse sistema, que se uma pessoa for colocada numa lista internacional, né, de procura, né, por tráfico, por lavagem de dinheiro e na lei Magnitsky, que você deixe de utilizar os sistemas de pagamento de qualquer empresa americana, incluindo cartão de crédito, transferência de dinheiro e tal, dessa pessoa sancionada. E veja, já existe uma comunicação que é feita eletronicamente com as bases de dados dos bancos brasileiros e esse sistema do OFAC americano. Então ele não precisa ficar notificando. Você pensa que ele vai notificar via o quê? Via ofício? Olha, verifica aí se esse sancionado, se ele tem conta. Não. O sistema já funciona eletronicamente. Como é similar uma pessoa que tem um valor bloqueado em qualquer conta, em qualquer instituição financeira brasileira, hoje, um juiz, se ele despacha aquilo que tem que haver um bloqueio, isso é feito eletronicamente. Eletronicamente, por quê? Porque ele aciona um sistema que foi construído, que está interligado em todos os bancos no território nacional, e ele vai em todos os tipos de conta, de poupança, de fundos, de depósito à vista, e ele faz o bloqueio. De certa forma, o sancionado da lei Magnitsky é enviado um comando para todas as instituições que estão interligadas nesse sistema
de comunicação do SWIFT, de transações internacionais. Os sistemas dos bancos já foram preparados para receber quais são os sancionados e simplesmente ele, dentro do sistema dele, ele vai identificar que aquela pessoa realmente existe e ele vai executar o bloqueio. Por quê? Porque se ele não fizer isso, o sistema dedo duro, né, interligado lá com o Tesouro Americano, da mesma maneira que eu citei o GPS da empresa aérea que tentou burlar isso, eles perceberam que o avião passava assim por um determinado país que estava sancionado e não deveria aquele avião passar ali. Então não adianta você tentar esconder isso. E aí esse banco será assim multado, porque lá atrás ele assinou, assim, era voluntário. Você quer usar o meu sistema? Você quer usar, ô deputado, você quer usar o meu sistema? Então você tem que se enquadrar nas regras que eu impus para usar o meu sistema, como se fosse direito de uso. Assim como são, por exemplo, motores de aviões, você também assina em que condições aqueles motores de aviões, você paga inclusive um royalty lá para a utilização daqueles motores dos jatos. Então, é o tipo da coisa que é realmente uma grande balela, né? Olha aqui, ó, a repercussão do caso evidenciou a gravidade de se permitir que sanções políticas estrangeiras sejam automaticamente replicadas por instituições privadas no Brasil, à revelia da soberania, Não, simplesmente os bancos vão ser desplugados ou multados por usar um sistema que é americano, não é brasileiro. O SWIFT não é brasileiro, assim como o GPS não é. Então você está falando de que soberania? De que soberania? Né? Olha aqui, ó. Em outras palavras, esse projeto visa reafirmar que o Brasil vigora a Constituição da República. É só blá blá blá. Só blá blá blá. Só blá blá blá. A partir do momento que o cara está sancionado por sistemas americanos, seja do cartão de crédito, seja das transferências internacionais, né? Então, é o tipo da ignorância, da coisa inócua. Eu gostaria de ver essa lei passar em regime de urgência e tal, e vocês verem que é totalmente inócua. Quem aperta o botão não é a instituição brasileira, é lá nos Estados Unidos, porque o sistema já foi construído assim. Você acha que o americano é tonto? Você acha que ele é tonto? Não? Vários desses sistemas foram construídos exatamente visando a defesa da soberania americana, não de outros países, né? Você vai ser soberano na hora que você não precisar desses sistemas usando dos outros. Você sabia que, por exemplo, vários softwares que você adquire de empresas americanas, os códigos, você pode travar o documento, encriptar o documento, se o governo americano, a CIA, decidir abrir aquela encriptação daquele documento que você colocou, você vê que vários aplicativos aí de pacote, né, que tem editor de texto, planilha e tal, você consegue colocar assim. Ele consegue quebrar isso. Servidores que têm, né, o tipo de aplicativo de base de dados, se você travar isso, ele consegue quebrar, porque foi ele que construiu. E uma das exigências, como isso passou a ser uma coisa de segurança, o governo americano impôs que ele tenha a chave mestra para abrir os códigos que são travados de senhas de documentos, né? Todo equipamento, por exemplo, de transmissão, de rádio, você tem também protocolos que se ele quiser, ele consegue entrar dentro do equipamento para fazer alguma verificação. E aí tem que ter alguém brilhante que vai criar uma lei para proibir o banco. O banco, né, é coadjuvante nessa questão. O sistema não é dele. Então é bom, é melhor você começar a fazer uma lei para esses sancionados aqui no Brasil, porque esse é só o primeiro, nunca antes da história desse país teve o primeiro, mas haverá outros, né? E comece a receber provavelmente em espécie, né? Vá lá
direto no Tesouro Nacional e falou assim, ó, pague aqui e tal, porque aí não passa por instituição financeira nenhuma, você paga ele, né? Ou ele pode até né, penhorar, né, aqueles relógios de 100 mil reais, né, que se usa, ó, tá penhorado aqui e me paga aqui, né, o equivalente do relógio, qualquer coisa assim. Mas eu fico realmente muito surpreso com esse nível, né, você não é obrigado a conhecer tudo. Mas antes de abrir a boca e falar uma besteira dessa, é melhor você ir estudar, tá bom? Então, é isso que eu tinha aqui para vocês. Mais uma vez, obrigado para quem acompanhou o vídeo. Se você gostou, é só colocar o joinha. Os mortadelas pode colocar o dislike, não tem problema nenhum, né? Muito me honra ter os mortadelas aqui revoltados, né? Sinal de que tá funcionando, né? Se os mortadelas estão revoltadinhos, deixando mensagens, botando dislike, é porque realmente tá incomodando. Mas é só o começo, pessoal. Só o começo, tá bom? Temos um longo 2026 pela frente.